E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando no canal História Fácil. E hoje nós vamos falar de Revolução Francesa. Mas eu espero que você inscreva-se no canal, compartilhe e dê o seu joinha, tá ok? Logo depois da nossa vinheta. Galera, como falando da Revolução Francesa, deve-se perceber que a Revolução Francesa vai sofrer um conjunto de influências da sua época. E a influência que ela vai sofrer da sua época é justamente a influência das ideias iluministas. Okay? E no pensamento de Montesquieu, o pensamento de John Locke, Rousseau e Voltaire. Temos que lembrar então que para ocorrer a Revolução Francesa, podemos classificar a França da seguinte maneira: França pré-revolucionária. E nessa França pré-revolucionária, nós encontramos então três crises: crise econômica, política e social. Crise econômica: a França era um país basicamente semi-feudal, atrasado, pouquíssimas indústrias, onde vivia ainda, em contradição a isso, um grande crescimento demográfico. E como falam alguns, toda miséria é pouco. Vem as chamadas catástrofes naturais. Com isso, além disso, a França participa do quê? Da guerra de dependência dos Estados Unidos, no qual ela vai se envolver, e se ela se envolve, consequentemente vai ter o quê? Aumento de impostos. Podemos falar que a França vive uma grande crise política, porque vive presa ainda o que nós chamamos de antigo regime, dentro de um Estado absolutista. E nesse meio termo, a burguesia está crescendo em voz e força e expressão. E crise social, porque é uma sociedade basicamente estamental, dividida da seguinte maneira: dividida em primeiro, segundo e terceiro estado. Onde o primeiro estado é composto pelos nobres, primeiro estado composto pelo clero, segundo estado composto pelos nobres, terceiro estado composto pelos camponeses, tá? O restante do povo. Só que dentro da situação econômica, o rei, na época, Luís XVI, casado com Maria Antonieta, que era austríaca, é um branco. Eu pensei em falar o nome de outra rainha, mas não é, Maria Antonieta mesmo. E aí, nesse contexto, você observa o Luís XVI, que não tinha um pingo de aptidão para ser rei. Acaba ouvindo o conselho de seus ministros, no qual ele vai convocar a chamada Convocação dos Estados Gerais, que é uma reunião de representantes dos estados para decidir sobre a carga tributária. Nessa reunião, cada estado tinha seus representantes, tinha seus deputados. Dentre esses deputados, nós encontramos o primeiro estado com 291 deputados, o segundo estado 270 e o terceiro estado 570. Só que aí, se você pegar a calculadora, você vai perceber que o terceiro estado queria que o processo de votação e decisão fosse por membros do estado. Ou seja, fosse feita por representação per capita. Se você pegar 291 na calculadora, 291 mais 270, você vai dar 561 deputados defendendo os interesses do primeiro e segundo estado. Contra quanto? Contra 578 do terceiro estado. Só que o processo de votação na França é feito de que maneira? Por representante de estado. Eu tenho um representante do primeiro, um representante do segundo, versus um representante do terceiro. Sempre vai dar o quê? 2-1. O terceiro estado está cansado disso. Então o terceiro estado não aceita a proposta de votação, se recusa a fazer a votação em relação à carga tributária. Então o terceiro estado se reúne, influenciar presidentes e ministros, sai então do local que estavam, vão que nós chamamos de sala da pela ou sala de jogos. Alguns dizem, um documentário do History Channel gosta de falar que era uma quadra de tênis, uma quadra de vôlei, era uma quadra de esportes, sala da pela. E lá eles declaram o que nós chamamos de Assembleia Nacional Constituinte, dando início, nós falamos, da Revolução Francesa. Com isso, dentro dessa Assembleia Nacional, vai se surgir então a chamada criação da Guarda Nacional, financiada pela burguesia contra o rei, onde pessoas irão pegar em armas, pessoas irão pegar o que tem em suas mãos, facões, enxadas, rastéis e etc., e vão partir para a rua, vão afrontar o exército do rei, vão afrontar a guarda do rei, defendendo os interesses da Revolução Francesa. Vão até a prisão política, chamada Bastilha. Tá? E a Bastilha é uma prisão política, sim, porque representa todo o antigo regime, representa o Estado absolutista. Não só isso. A Bastilha também se encontra o quê? Pólvora.
e armas. Então o povo vai saquear, vai derrubar a Bastilha com o objetivo de conseguir armas também. Mas a representação social da Bastilha é muito maior. Ela representa a queda do antigo regime. Começa então um período chamado Grande Medo. Não confunda Grande Medo com a República do Terror. Esse Grande Medo é uma reação camponesa contra os privilégios da aristocracia. Eles vão invadir, saquear e incendiar as propriedades rurais dos nobres. Nesse Grande Medo, populares, principalmente as mulheres francesas, vão invadir o Palácio de Versalhes e vão levar o rei e a rainha para Paris, para poder participar da Assembleia, como se fossem prisioneiros. Diante disso, podemos falar que na Assembleia Nacional de 1709 a 1792 é um período caracterizado pelo fim do absolutismo e pela promulgação de uma nova Constituição. O que é uma Constituição? É a Carta Magna de um país. É a lei máxima de um país. Onde, nessa Constituição, irá abolir todos os direitos feudais. Criando, que aí a imagem está mostrando, a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Criando também o chamado Constituição Civil do Clero. Em meias palavras, meu caro aluno, a igreja vai cuidar dos assuntos religiosos e o Estado cuida dos assuntos políticos. Então aí surge o casamento civil, por exemplo. Em 1791 foi promulgada então a primeira Constituição francesa. Nesse meio termo, vem então o que nós chamamos na Assembleia Nacional, essa primeira Constituição, onde vai estabelecer uma monarquia constitucional. E essa monarquia constitucional, o rei estará governando, mas mediante a autorização de uma Constituição, composta pelos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. O voto vai ser censitário. É contraditório? Sim, é contraditório. E esse voto censitário quer dizer que ele é baseado nessa Assembleia. Também vai se definir nesse período o surgimento dos grupos políticos. De um lado, na direita, os chamados girondinos. À esquerda, os chamados jacobinos. Girondinos, o grupo menor que está no poder. Jacobinos, o grupo da esquerda, a maioria, que é chamado grupo da montanha. É aqui que surge o termo direita e esquerda. E no meio, o grupo da planície, tá? Que vai muitas vezes defender o interesse de acordo com o lado que está ganhando. Diante disso, o que acontece? Esse governo da Assembleia Nacional, nesse período, é orientado, organizado e governado pelos chamados girondinos. Só que a nobreza, ela tenta fazer o quê? Ela tenta se organizar. Ela tenta efetuar um golpe, reagir contra esse poder dos girondinos na Assembleia Nacional. Diante disso, a nobreza, junto com Luís XVI, e junto com a coligação que está sendo formada fora da França, liderada pela Áustria, Luís XVI tenta fugir. Só que no meio que ele vai fugir, ele é reconhecido na fronteira. Ele e sua família. Então Luís XVI acaba sendo o quê? Preso. E aí, gente, o que aconteceu com ele? Gente, vamos saber na próxima aula. Porque história. Se gostou, dê o seu like, deixe um comentário, compartilhe. Tá? Agora, vamos fazer assim. Parte 1, parte 2. Até a próxima aula. Continuação da Revolução Francesa. Até mais.